França vai fornecer armas à Arménia. E só como é que olha para esta situação? É verdade que a Arménia é uma antiga aliada, tem laços antigos e históricos, não é, com a França, mas não deixa de ser uma aliada da Rússia. Primeiro subscreve o Tribunal Penal Internacional, que emitiu o mandado de captura contra Putin, e agora portanto, este apoio de França pode querer significar que, de alguma maneira, a Arménia começa a piscar o olho mais para o Ocidente, distanciando-se da Rússia? Sim, Armando, como dissemos ontem, há um processo que chamamos de ocidentalização da Arménia, pelo facto de estar a piscar este olho mais para o seu lado esquerdo do que para o seu lado direito, isto é, o lado esquerdo, porque é o lado que está onde se encontram, digamos assim, os países ocidentais, e o lado direito, e um bocado acima é lá onde se encontra a Rússia. É um sinal de que, em função desta eventual fratura de relacionamento com a Rússia, os outros Estados estão a aproveitar para preencher o vácuo que a Rússia vai deixando na Arménia, primeiro com o exercício militar que a Arménia fez com os Estados Unidos, agora a França também anuncia o envio de armas para a Arménia para se defender em caso de um conflito com o Azerbaijão. E depois, como disseste bem, né, também assinou, o Parlamento aprovou o Estatuto de Roma, que eventualmente levará o país a aderir à Corte Penal Internacional. Isto tudo criará um foco de tensão permanente, quer entre a Arménia e a Rússia, quer entre a Arménia e o Azerbaijão. E, por arrasto, há também o risco aí de que dois Estados da NATO, que é a Turquia e a França, apoiem dois Estados rivais, isto é, a Turquia é o principal Estado aliado de Azerbaijão, ao passo que a França agora está a apoiar a Arménia para tentar contrastar um eventual conflito com o Azerbaijão. Ou seja, em caso de uma eclosão de conflito entre a Arménia e Azerbaijão, eventualmente por uma questão de controle da parte sul da Arménia, que levaria à criação do corredor, que levaria o acesso entre a Turquia e o Azerbaijão. Em caso deste conflito, a Turquia estaria ao lado do Azerbaijão e a França estaria ao lado da Arménia, que são, como se sabe, dos Estados-membros da NATO. Ou seja, há aí o risco do envolvimento de dois Estados-membros da NATO em lados paralelos num conflito que poderia envolver uma confrontação direta entre a Arménia e Azerbaijão. De resto, o que se constata agora, Armanda, é uma espécie de militarização das relações internacionais. Se virmos agora todos os conflitos, parece que devem ser resolvidos por via militar, por via armada. A diplomacia está a desaparecer do contexto internacional. Ninguém mais fala de propostas de resolução de conflitos por via negocial. Tudo agora é por via militar. E está-se a criar bolas de tensão tais que, em casos tais, pode levar a uma confrontação aberta entre os principais players do sistema internacional. Daí que o apelo era que uma missão de paz, por exemplo, das Nações Unidas, pudesse estar na região de Nagorno-Karabakh, pudesse estar na mediação de um conflito entre a Arménia e o Azerbaijão, para se evitar esta militarização das relações internacionais, que no contexto atual, onde existe um equilíbrio militar e tal, não levaria a nenhum vencedor. Ou seja, se houver um conflito militar direto entre os principais players internacionais, nenhum deles seria vencedor, porque atingiram um nível de autodestruição equiparável que não levaria a um vencedor neto, a um vencedor claro. Daí que é uma política, às vezes, um tanto quanto musculada, é uma política de potência num contexto em que se esperava que existisse o equilíbrio de poder entre os principais players das relações internacionais. E a Arménia, sobretudo, deve estar atenta, porque em caso de um conflito do gênero,
arrisca-se de se encontrar no fogo cruzado com a Rússia, com a Turquia, que são os Estados que estão mais às portas do seu território, e não é certo que, enfim, teria toda essa assistência militar da França ou de qualquer outro Estado do bloco ocidental. Enfim, é uma situação melindrosa que deve preocupar as chancelias ocidentais, as diplomacias mundiais, para que se empenhem muito mais para poder resolver os conflitos odiernos por via negocial e diplomática e não tanto por via militar.